Oi, querido ou querida aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros, mas hoje eu venho trazer para vocês uma atividade que vocês me pediram para falar sobre ela no Instagram, quando eu mostrei o caderno onde eu a realizo, que é uma atividade de escrita terapêutica. Isso me faz muito, muito bem. Eu comecei a fazer esse exercício dessa maneira como eu faço, porque eu já o fiz de várias maneiras ao longo da minha vida, mas dessa maneira como eu faço hoje, através da sugestão dada por esse livro aqui, O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Esse livro saiu pela Sextante, é um livro que eu recomendo muito. Ele é fantástico para quem está querendo recuperar a sua criatividade. E é um livro, assim, gostoso de ler e gostoso de colocar em prática. E aí, a primeira atividade que é proposta nesse livro é chamada Páginas Matinais, onde ela sugere que a gente escreva 3 páginas por dia. Eu escrevo nesse caderninho aqui, que eu recebi de uma... Era um clube de assinatura de produtos de papelaria. Eu não assino faz tempo, então eu tenho esse caderno já faz bastante tempo. Acho até que tem unboxing desses clubes de papelaria aqui no canal de quando eu os assinava. E aí, embora sejam páginas matinais, ela fale para a gente escrever de manhã, assim que a gente acordar. Às vezes eu não consigo escrever de manhã, mas aí eu escrevo ao longo do meu dia. Eu escrevo num momento em que eu sei que eu não serei interrompida. Às vezes é só à noite, mas não tem problema. Mas eu não deixo de escrever as minhas 3 páginas, tá vendo? E é assim, ó. Aqui, aqui e aqui, tá? Não são 3 páginas frente e verso, não. E, gente, eu adoro fazer isso. É uma super higiene mental. Coisas que eu compreendi, como nós somos feitos em camadas. A nossa psique, o nosso emocional. Então, quando a gente começa a colocar para fora, as camadas que estavam mais no fundinho, elas começam a aparecer, começam a dar o ar da graça e a gente começa a se conhecer muito. O principal aqui, nessa atividade, gente, agora é de noite, tá? Eu tô com enxaqueca, atendi o dia inteiro, mas tô aqui firme, conversando com vocês. Mas se eu der uma caducada, vocês não liguem não, porque é meu horário normal de caducar. Depois das 7 da noite eu começo a ficar caduquinha da Silva. Mas, o que eu tava falando? Aí, tá vendo? Coisas muito interessantes aqui acontecem justamente porque não é para ser uma escrita dirigida, planejada. Aqui não é para você ter controle de coisa nenhuma, é justamente, a proposta é solte o controle. Deixe fluir. O que vier, se vem coisa sem sentido, é coisa sem sentido que você vai colocar no papel. Só se importe de colocar palavras no papel. O que vier você coloca. No começo é bem interessante, porque você vai vendo que é um monte de entulho. E aí, no monte desse entulho, de repente surge cada pérola, cada sacada, cada insight de autoconhecimento, de como você deveria agir. Você se pega no pulo. Então aparecem coisas muito, muito interessantes. Tem uma parte aqui, eu sei que eu estava escrevendo já fazia um tempo, e aí eu escrevi um texto inteiro sobre como eu me identifico com as capivaras, a minha enorme admiração pelas capivaras. Ô, gente, eu nunca imaginei isso na minha vida, que eu fosse escrever um texto onde eu, assim, celebrasse
a capivara que há em mim. Então, gente, é muito legal. Se você se entregar para esse processo, é surpreendente. Então, eu queria deixar para vocês essa sugestão, uma sugestão muito simples e que traz resultados muito profundos. A gente não fica com aquele monte de conteúdo ali fazendo ruído. Sabe quando a gente fica com um monte de ruído, a gente não sabe direito o que está acontecendo, o que a gente está sentindo? Isso de escrever 3 páginas por dia faz com que a gente sempre esteja com a higiene mental e emocional em dia. Ou que a gente saiba, a gente não deixa para lá, então a gente fica consciente do que a gente precisa fazer caso escrever não seja suficiente, né? Quantas vezes eu percebi escrevendo que o que eu estava precisando, meu corpo me pediu para eu me sacudir, para eu dançar, para eu fazer uma caminhada. Não é para ser um diário, mas em alguns momentos saiu em forma de diário. Então aqui é para você exercer a sua liberdade. A gente tem uma cultura muito cruel, né? É um verdadeiro generalato de uma ditadura de controle, de ter controle disso, daquilo, de planejar isso, aquilo. Então isso aqui é uma contracultura. Não tem a ver com produtividade, não tem a ver com o mostrar para o outro, é simplesmente você se abrir. E só esse exercício é tão bom porque as pessoas hoje em dia estão tão acostumadas a treinar se fechar. Então esse treino de ser uma abertura para você deixar sair da maneira como sai os conteúdos que estão te habitando ou que estão de passagem por aí. Isso também é bem legal, né? Porque quando você não solta, é como se você permitisse que aquilo tudo habitasse o seu ser. Você não precisa deixar que tudo habite o seu ser. Você pode deixar que passem, né? Que sejam visitantes. E aí a gente para de julgar. Ai, a dor não deveria ser a dor. Ai, a tristeza deveria ser outra coisa. Não, são visitantes, assim como as alegrias, são visitantes. Então, deixar que passem por nós, isso é incrível. E normalmente, vocês sabem que os diários que eu faço, eu costumo queimá-los depois de 1 ano, 2, né? Para mim é um exercício para a morte. E esse caderno eu ainda não terminei, eu estou para terminar. Eu escrevo desde que eu conheci esse livro, fiz algumas pausas, sim, tá? Tem uma pausa aqui de 1 ano que eu parei de escrever. Não acho que seja sobre não poder escrever dia nenhum. A vida não é sobre a gente não poder cair, não poder interromper nada, é sobre cair e levantar. É sobre não cumprir o propósito que eu tinha comigo de escrever as 3 páginas. Nossa, eu fiquei 1 ano inteiro sem escrever. E aí você se lembra, nossa, eu tô querendo recuperar uma coisa que me fez muito bem. E aí você retorna. Retornar é mais importante do que nunca poder parar. Porque a gente se transforma, as necessidades se transformam. Mas eu acredito que em qualquer época da vida, fazer esse tipo de higiene mental seja um fator muito positivo. Agora eu estou no finalzinho desse caderno. Só faltam essas páginas aqui. E aí estou pensando aqui, o que eu vou fazer, né? Se depois eu vou à Cata das Pérolas, porque é um super exercício de autoconhecimento, né? Eu não fico relendo o que eu escrevi, então talvez fosse interessante fazer a separação do joio, desse joio e desse trigo, mas é uma sugestão que eu trouxe para vocês, porque eu gosto muito de compartilhar o que eu acredito que seja de um grande potencial de transformação, de bem-estar, de colocar-nos à mercê do desfrute da vida, né?
Então um beijo com muito carinho, espero que vocês tenham curtido esse vídeo.